Você sabe que o maior encontro da história do rock brasileiro foi uma farsa completa? Esqueça aquela imagem sagrada de dois gênios trocando ideias sobre mudar o mundo em Nova York. A verdade é muito mais suja, triste e genial. Raul Seixas não só nunca apertou a mão de John Lennon, como construiu essa mentira tijolo por tijolo, com uma audácia delirante para vender a sua própria revolução. Vamos conhecer a verdade agora. Antes de seguir, só um pedido rápido. Se você gosta de histórias reais de Raul Seixas, daquelas que não aparecem em livros nem documentários comuns, você está no lugar certo. Então se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda esse tipo de conteúdo a continuar existindo. E aproveita para comentar de qual cidade, região ou país você está assistindo agora. É sempre bom saber até onde essas histórias chegam. Era meados da década de 70, e Nova York não era o parque de diversões iluminado e seguro que conhecemos hoje. A cidade era uma selva de concreto, suja, perigosa e vibrante, pulsando com a energia do pós-punk e a decadência urbana imortalizada em filmes como o Taxi Driver. Raul Seixas desembarcou nesse cenário caótico não como um turista deslumbrado em férias, mas como um peregrino em uma missão sagrada e urgente. Ele carregava na bagagem não apenas roupas, mas o peso de uma ideologia, a sociedade alternativa. Na cabeça de Raul, ele não estava indo pedir um autógrafo ou tirar uma foto. Ele estava indo encontrar um igual. Para ele, John Lennon não era apenas um músico famoso, mas o único outro profeta vivo capaz de entender a magnitude do novo íon que Raul queria inaugurar no Brasil. A obsessão de Raul transcendia o fanatismo comum de um admirador. Ele acreditava piamente que os Beatles haviam preparado o terreno para a revolução comportamental mundial, mas que ele, Raul, seria o responsável por dar o próximo passo místico e definitivo. Ele precisava da bênção do mago Lennon para validar sua obra. Instalado em um hotel barato e claustrofóbico, cercado por nuvens de fumaça de cigarro e pilhas de anotações frenéticas sobre Aleister Crowley, Raul ensaiava mentalmente o diálogo que teria. Ele visualizava a conversa fluindo naturalmente, dois gigantes discutindo o destino da humanidade de igual para igual. A realidade dura de ser apenas um latino-americano desconhecido nos Estados Unidos, com um inglês macarrônico e sem nenhum contato real na indústria fonográfica local, era um detalhe que sua mente febril convenientemente ignorava. A peregrinação física finalmente o levou até a porta do lendário edifício Dakota, na esquina da 72nd Street com Central Park West. O prédio gótico e imponente, famoso por sua arquitetura sombria e por ter sido cenário de filmes de terror, parecia uma fortaleza inexpugnável diante do brasileiro. O frio cortante do inverno de Nova York castigava a pele, contrastando violentamente com o calor da Bahia que Raul carregava no sangue. Ele não tinha agendamento, não tinha convite, não tinha nada além de sua audácia. Ele montou uma vigília solitária. Ficava ali, rondando a entrada, observando com olhos de águia a movimentação dos porteiros uniformizados que barravam qualquer um que não fosse da elite nova-iorquina. Cada limusine preta que entrava ou saía era uma descarga de adrenalina. Será ele? As horas se transformaram em dias de espera inútil. A fome e o cansaço físico começaram a bater, mas a determinação de Raul era alimentada por uma mistura perigosa de delírio e esperança. Ele via vultos nas janelas altas do edifício e jurava para si mesmo que Lennon estava lá, talvez sentindo a presença telepática de outro mago lá embaixo na calçada. A indiferença da cidade, porém, era brutal. Para os passantes apressados de Manhattan, Raul era apenas mais um maluco de rua, barbudo e de óculos escuros, murmurando coisas incompreensíveis em uma língua estranha.
A distância entre a calçada fria onde ele tremia e o apartamento aquecido e luxuoso de Lennon era de apenas alguns metros físicos, mas representava um abismo social e cultural absolutamente intransponível. Foi nesse vácuo de resposta, nesse silêncio ensurdecedor do ídolo, que a mente criativa de Raul começou a trabalhar de uma forma diferente. Se a realidade se recusava a lhe dar o encontro, ele teria que dobrar a realidade à sua vontade. Ali, sentado em um banco de parque coberto de geada, derrotado pelo cansaço, mas nunca pelo ego, Raul começou a rascunhar em sua mente não o que estava acontecendo, mas o que deveria ter acontecido. A semente da grande mentira foi plantada naquele momento, não apenas por vaidade, mas por uma necessidade de sobrevivência de sua própria lenda pessoal. Ele não podia voltar para o Brasil de mãos vazias. Se Lennon não desceu para falar com ele, Raul subiria aos céus da sua imaginação para trazê-lo até nós. O edifício Dakota não era apenas um prédio. Era uma lápide gótica cravada no coração de Nova York, separando os mortais dos deuses. Raul Seixas, tremendo sob o sobretudo insuficiente para o inverno americano, sentiu o peso esmagador de sua própria insignificância. Por dias, ele montou guarda como um cão leal abandonado, os olhos fixos na entrada de ferro, esperando um milagre que a lógica gritava ser impossível. A cada hora que passava, a imagem do maluco beleza se desfazia, revelando um homem vulnerável, ignorado pelos porteiros e invisível para o ídolo que vivia metros acima de sua cabeça. A tensão ali não era de um encontro iminente, mas da lenta e dolorosa morte de uma expectativa. O frio físico era agonizante, mas a humilhação silenciosa de ser tratado como um ninguém cortava muito mais fundo, plantando a semente de um ressentimento que exigiria uma compensação grandiosa. A volta para o Brasil se aproximava e o pânico se instalou. Como o grande profeta da sociedade alternativa poderia retornar ao seu país de mãos vazias? Como encarar a imprensa, os fãs e os críticos, admitindo que foi barrado na porta como um mendigo qualquer? A dissonância cognitiva na mente de Raul atingiu o ponto de ruptura. Ele não podia aceitar a realidade medíocre dos fatos. Seu ego, inflado pela genialidade e pelo misticismo, exigia uma narrativa épica. Foi no voo de volta, entre doses de uísque e o zumbido monótono das turbinas, que Raul tomou a decisão que mudaria sua biografia para sempre. Se a vida não lhe deu o encontro, ele o roubaria da história. Ele decidiu que não pousaria no Rio de Janeiro como um fã rejeitado, mas como um parceiro criativo de John Lennon, custe o que custasse. Ao desembarcar, a armadilha estava armada e o gatilho era a sua própria língua. Diante dos primeiros amigos e jornalistas, a mentira fluiu com uma naturalidade assustadora, quase patológica. Não houve hesitação, não houve gagueira. Raul olhou nos olhos de todos e narrou detalhes que nunca existiram: o cheiro do incenso no apartamento de Lennon, a textura do sofá, as conversas profundas sobre o futuro do mundo e a suposta validação de que Lennon conhecia e admirava suas músicas. A tensão na sala era palpável. Era uma aposta de alto risco. Se alguém checasse, se alguém ligasse para Nova York, tudo desmoronaria. Mas Raul apostou na audácia e na carência do brasileiro de ter um ídolo internacional. Ele vendeu a ficção com tanta convicção que a verdade se tornou irrelevante. Mas uma mentira desse calibre precisa de cúmplices, ou pelo menos de testemunhas silenciadas. Paulo Coelho, seu parceiro na escrita e nas loucuras mágicas, sabia a verdade. Ele sabia que o encontro não acontecera, mas o pacto silencioso entre os dois era mais forte que a ética jornalística. A tensão entre a dupla aumentou. Eles estavam agora unidos não apenas pela música, mas por um segredo corrosivo.
Raul testava os limites da credulidade alheia, adicionando cada vez mais detalhes fantásticos à história, enquanto Paulo observava, talvez admirado com a performance, talvez temeroso das consequências. A farsa criou um campo de distorção da realidade ao redor deles, onde questionar Raul se tornava uma heresia. O encontro tornou-se canônico, repetido em biografias e documentários por décadas. Raul conseguiu o impossível. Inseriu-se na história pessoal de um Beatle sem nunca tê-lo tocado. Mas a tensão interna cobrava seu preço. Manter essa fachada exigia uma energia constante, alimentada por álcool e drogas, para silenciar a voz da consciência que lembrava daquele homem tremendo de frio na calçada de Nova York. A mentira triunfou, mas criou um labirinto do qual Raul nunca mais conseguiria sair totalmente. Ele se tornou prisioneiro do próprio mito, obrigado a sustentar a lenda do amigo de Lennon até o fim de seus dias, transformando sua vida em uma performance eterna, onde a verdade era a única coisa proibida no palco. A mentira sobre John Lennon não era apenas uma anedota de bar. Transformou-se no pilar central da credibilidade mística de Raul no Brasil. Ao retornar, ele não agiu com a cautela de um criminoso escondendo um delito, mas com a arrogância de um profeta intocável. Em entrevistas coletivas e programas de TV, Raul narrava o encontro com uma riqueza de detalhes perturbadora, descrevendo o apartamento no Dakota como se tivesse morado lá. A tensão em cada aparição pública era elétrica. Ele estava caminhando sobre um fio de navalha, onde um único jornalista investigativo com contatos internacionais poderia destruir sua carreira em minutos. Mas Raul contava com o isolamento do Brasil na ditadura e a falta de internet. Ele apostava na ignorância alheia para construir seu castelo, olhando nos olhos dos repórteres com um desafio silencioso: ousem duvidar de mim. Mas o diabo mora nos detalhes, e eram eles que ameaçavam Raul a todo instante. Quando questionado sobre por que não havia tirado uma única foto com o homem mais famoso do mundo, Raul sacava sua resposta mais genial e manipuladora. O momento foi tão espiritual, tão intenso, que câmeras seriam uma profanação. Ele transformava a ausência de provas em uma prova de superioridade espiritual. A tensão aumentava nos bastidores, onde amigos próximos e músicos da banda começavam a trocar olhares desconfortáveis. Eles sabiam que Raul não falava inglês fluentemente o suficiente para as conversas filosóficas complexas que alegava ter tido. O silêncio desses cúmplices involuntários era comprado com a dependência que tinham do sucesso de Raul. Todos estavam no mesmo barco, e se o capitão afundasse, com sua mentira, todos se afogariam juntos. A audácia de Raul chegou ao ponto de envolver a própria obra de Lennon na farsa. Ele começou a insinuar que músicas como Imagine dialogavam com a sociedade alternativa, criando uma conexão simbiótica inexistente. A pressão psicológica sobre Raul devia ser avassaladora. Ele precisava vigiar cada palavra, cada data, para não se contradizer. Havia momentos, relatados por pessoas próximas, em que Raul parecia acreditar na própria mentira, num processo de auto-hipnose defensiva. A realidade tornava-se um incômodo, um ruído de fundo que ele abafava com doses cavalares de álcool. A mentira era um vampiro que sugava sua energia vital, exigindo performances cada vez mais teatrais para se manter viva. O ponto de ruptura quase aconteceu quando Paulo Coelho, o único que poderia desmascará-lo com autoridade, começou a se afastar. A relação entre os dois, já desgastada pelo ocultismo e pelas drogas, virou uma bomba relógio. Paulo sabia que aquela mentira era uma âncora que prendia Raul a um delírio de grandeza perigoso. A tensão entre os dois parceiros não era dita, mas gritada nos silêncios. Raul sabia que Paulo sabia, e esse conhecimento mútuo pairava sobre eles como uma guilhotina. Raul precisava manter Paulo por perto, ou desacreditá-lo preventivamente, para garantir que o segredo do não encontro fosse levado para o túmulo. Era um jogo de xadrez psicológico jogado por dois magos no auge da loucura.
A farsa sobreviveu aos anos 70, mas o tempo é o inimigo de todas as mentiras. Com a morte de Lennon em 1980, a testemunha, que nunca existiu, foi silenciada para sempre, o que ironicamente deu a Raul um alívio mórbido. Agora, ninguém poderia negar o encontro, pois a outra parte estava morta. Raul usou a tragédia para cimentar de vez a lenda, chorando a morte do amigo que nunca teve. Foi o ato final de uma performance macabra. Ele transformou o luto mundial em um palco para sua própria validação, um movimento de mestre que causava repulsa em quem sabia a verdade, mas fascínio na multidão. A mentira havia vencido, mas o preço foi a alma de Raul, agora eternamente acorrentada a um fantasma. A proteção que o isolamento dos anos 70 oferecia a Raul começou a desmoronar com a chegada da era da informação. O que antes era aceito como evangelho por fãs deslumbrados, tornou-se alvo de uma arqueologia forense impiedosa por parte de novos biógrafos e historiadores. A atenção agora não estava mais na performance de Raul, mas nos arquivos empoeirados que gritavam contradições. Ao cruzar as datas dos passaportes com os diários de John Lennon, que na época vivia seu período de dono de casa, cuidando do filho Sean e afastado da música e das drogas, a conta simplesmente não fechava. A narrativa de Raul, de dias de loucura, discussões mágicas e libertinagem filosófica, colidia frontalmente com a realidade doméstica e reclusa de Lennon. O mito, construído com tanto curor, começou a apresentar fissuras estruturais irreparáveis, expondo a fragilidade de seu arquiteto. A humilhação póstuma da mentira começou a emergir quando pessoas do círculo íntimo, agora livres da presença intimidante de Raul, começaram a falar em off. A tensão se transformou em um constrangimento coletivo. Relatos surgiram de que Raul, na verdade, passara aqueles dias em Nova York trancado no hotel, bebendo e fantasiando, ou sendo barrado sucessivas vezes na portaria do Dakota. A imagem do embaixador da sociedade alternativa foi substituída pela visão trágica de um fã rejeitado. A história de que Lennon teria ouvido o disco Gita e se maravilhado foi desmascarada como pura ficção compensatória. Não havia registro, nem testemunha, nem lógica que sustentasse que o ex-Beatle sequer sabia quem era o brasileiro. A verdade nua e crua era que Raul gritou para o vazio e o vazio não respondeu. A revelação dessas discrepâncias não foi um ataque à música de Raul, mas um golpe fatal na persona de mago internacional que ele cultivava. A tensão entre o homem e o mito tornou-se insustentável. Biografias sérias começaram a tratar o episódio não como um fato, mas como um delírio criativo ou uma estratégia de marketing de guerrilha. O silêncio de Paulo Coelho sobre o assunto, que durante anos foi interpretado como lealdade, passou a ser visto como uma confirmação tácita da farsa. A sociedade alternativa, que Raul dizia ter discutido com Lennon, nunca saiu do papel nos moldes que ele pregava. O encontro fake serviu para encobrir o fracasso real de sua tentativa de carreira internacional. A máscara caiu, revelando não um mentiroso malicioso, mas um sonhador desesperado que preferiu viver em uma realidade alternativa a aceitar sua própria irrelevância no cenário mundial. Mesmo com as provas se acumulando, a tensão persistia entre os fãs mais fervorosos, que se recusavam a aceitar a queda do ídolo. Eles defendiam a versão de Raul com unhas e dentes, criando teorias da conspiração para justificar a falta de fotos ou registros. Mas a realidade é implacável. Historiadores do rock confirmaram que Lennon, naquele período, mal recebia amigos íntimos como Paul McCartney, quem dirá um estranho vindo do Brasil. A farsa de Raul foi dissecada. Ele pegou o desejo coletivo de uma nação de ser notada pelo mundo e o transformou em uma história pessoal. A descoberta da mentira trouxe uma nova camada de complexidade para Raul. Ele não era amigo de Lennon, ele era um espelho da carência brasileira. A verdade sobre o não encontro serviu para humanizar Raul de uma forma brutal. Ao retirar o verniz de escolhido por Lennon, restou a imagem de um artista genial, porém falho, que precisou inventar um amigo imaginário poderoso para se sentir validado. As rachaduras no mito permitiram ver o homem por trás dele.
inseguro, megalomaníaco e profundamente solitário em sua genialidade. A história verdadeira é mais triste, mas muito mais rica dramaticamente do que a fantasia. Raul não precisava de Lennon para ser gigante, mas a tragédia é que ele achava que precisava, e essa crença o levou a sustentar uma mentira que décadas depois desmoronou sobre seu legado, deixando os cacos de um sonho que nunca existiu. Por que ele fez isso? Essa é a pergunta que ecoa nos ruínas do mito. A resposta, carregada de uma tensão existencial, é que para Raul Seixas a realidade crua e cinzenta nunca foi suficiente. Ele não era apenas um cantor, ele se via como um arquiteto de universos, um profeta de uma nova era. A mentira sobre John Lennon não foi um simples ato de desonestidade ou uma jogada de marketing barata. Foi uma tentativa desesperada e genial de reescrever o roteiro de sua própria vida em tempo real. Raul olhou para o abismo de sua irrelevância em Nova York e recusou-se a pular nele. Em vez disso, construiu uma ponte feita de fantasia. A polêmica aqui reside na natureza da arte. Se a mentira inspira milhões e funda um movimento, ela se torna, de certa forma, uma verdade cultural. Raul provou que, com carisma e loucura suficientes, a vontade humana pode dobrar os fatos, transformando um não humilhante em uma lenda imortal. No entanto, o preço a pagar por sustentar essa ficção foi cobrado em carne e sangue. A tensão de viver um personagem 24 horas por dia, de ser o amigo íntimo de Lennon quando, no fundo, ele sabia ser apenas um fã rejeitado, corroeu sua saúde mental e física. O álcool deixou de ser uma diversão para se tornar uma anestesia necessária. Cada vez que ele repetia a história, uma parte do Raul homem morria para alimentar o Raul mito. A pancreatite que eventualmente o mataria não foi causada apenas pela bebida, mas pela necessidade insaciável de silenciar a síndrome do impostor que gritava em sua cabeça. A mentira era um parasita dourado. Ela lhe dava brilho e status, mas sugava sua vitalidade, exigindo performances cada vez mais alucinadas e desconexas da realidade para se manter de pé. Há também uma polêmica desconfortável sobre a cumplicidade do público brasileiro. Nós queríamos ser enganados. O Brasil dos anos 70, vivendo sob a bota de uma ditadura militar e sofrendo de um complexo de vira-lata crônico, precisava desesperadamente acreditar que um dos nossos sentou à mesa com os reis do rock mundial. Raul nos deu o que queríamos, e nós o alimentamos com nossa adoração cega. A tensão entre o ídolo mentiroso e a plateia iludida criou um pacto simbiótico. Questionar Raul era questionar a própria importância do rock nacional. Ele se tornou um espelho distorcido, onde o Brasil se via maior do que realmente era. A mentira sobre Lennon não era apenas sobre Raul, era uma alucinação coletiva que nos fazia sentir parte da conversa global, mesmo que tivéssemos sido deixados do lado de fora, no frio, junto com ele. Quando a morte finalmente veio buscar Raul em 1989, ela trouxe o silêncio definitivo que ele, talvez, secretamente desejasse. O caixão foi fechado, e com ele a possibilidade de uma confissão ou retração. A farsa foi enterrada junto com o corpo, cristalizando-se para sempre. Hoje, ao olharmos para trás, a história do encontro fake nos provoca uma mistura de pena e admiração. Ele é o nosso Dom Quixote, lutando contra moinhos de vento que ele jurava serem gigantes. O edifício da Cota foi o seu moinho, e Lennon, o gigante que ele nunca derrotou, mas que convenceu o mundo de que havia domado. A maior polêmica não é a mentira em si, mas o fato de que, mesmo sabendo a verdade hoje, preferimos a lenda. A história falsa é mais interessante, mais rock and roll e mais Raul do que a realidade triste e solitária. A respeito disso tudo, podemos fazer uma reflexão amarga e poderosa. A verdade factual é superestimada quando se trata de arte. Raul Seixas mentiu, sim.
Ele enganou gerações, manipulou a mídia e usou o nome de um homem morto para se promover. Mas, ao fazer isso, ele criou uma mitologia que transcendeu a própria música. O encontro aconteceu não em Nova York, mas na dimensão onde Raul reinava absoluto, a imaginação. No fim das contas, a tensão se dissolve na ironia suprema. Raul e Lennon agora habitam o mesmo plano no imaginário popular, eternamente ligados, não por uma amizade real, mas pela audácia de uma mentira que se recusou a morrer. O triunfo de Raul foi forçar a entrada na história pela porta dos fundos, arrombando-a com as duas pernas e sentando-se no trono que ele mesmo esculpiu. Se essa história fez sentido para você, não comenta qualquer coisa. Comenta uma palavra que Raul Seixas representa para você hoje. Só uma. E se você acha que histórias como essa precisam continuar sendo contadas, se inscreve no canal. Aqui a gente não romantiza, não simplifica e não pede licença. E antes de sair, me diz nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história agora, porque toda voz começa em algum lugar.